Paz do Senhor, povo de Deus, aqui é o pastor Marcelo Galiza, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. O pastor Josias Veloso, diretamente dos Estados Unidos, estará trazendo uma mensagem ao seu coração, onde ele prega sobre Jonas e também traz um pouco da sua experiência, da forma que Deus chamou ele para o Evangelho. Você vai estar acompanhando aí na íntegra uma mensagem abençoada, edificante para a sua vida. Você que ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, eu convido você a se inscrever, a deixar o seu comentário, o seu like, a compartilhar e nos ajudar a levar a palavra de Deus. Nos ajude a fazer a obra de Deus aqui em Suriname. Estamos numa grande obra e não podemos parar. Deus te abençoe e te guarde. Acompanhe a mensagem com o pastor Josias Veloso, diretamente dos Estados Unidos, pastor presidente da Nova Vida Church em Suriname e também aí nos Estados Unidos. Deus abençoe, forte abraço. Assista a mensagem. De manhã, nesta manhã, que eu não conheço ninguém aqui, então aquilo que você ouvir está vindo direto da boca de Deus para o seu coração. Nós vemos a história de um profeta que era um homem de Deus. Jonas era um homem de Deus, temente ao Senhor, só que tinha um detalhe: decidido a fazer as coisas do seu jeito. Quando nós lemos a palavra de Deus, Deus dá uma ordem a Jonas, uma missão para ele cumprir. Mas já no início do seu livro, ele começa a fazer as coisas da sua maneira e inicia um plano de fuga, como se fosse possível fugir da presença de Deus. Eu sei que Deus me trouxe aqui nesta manhã para falar com alguém, porque Deus não reúne o seu povo em vão. E a primeira coisa que nós aprendemos nessa manhã é que não tem como fugir da presença de Deus. O Senhor te encontrou aqui nesta manhã. Não tem como. O salmista escreve no Salmo 139: para onde fugirei eu da tua face? Para onde irei eu do teu espírito? Se eu fizer minha cama lá no céu, lá no inferno, lá tu estarás. Se eu subir com as asas da alva nas mais altas alturas, ali o Senhor está. E o Senhor te trouxe aqui nesta manhã para te dizer: filho, não adianta fugir, eu te encontrei aqui nesta manhã. Aleluia. Jonas, ele era muito exclusivista. Ele achava vamos conjecturar para os dias de hoje, que crente bom era só o crente da igreja dele. Por isso que eu já amei essa igreja nesta manhã, porque aqui nós oramos por pessoas e não por placas. Mas Jonas, ele dizia assim: não, bom é o meu povo. Esses ninivitas são nossos inimigos, porque os ninivitas eram inimigos ferozes que lutavam contra o povo de Deus. E Jonas pensa assim: eu ir pregar em Nínive, vou nada. E diz a Bíblia, quando lemos o texto, que ele desce a Jope para pegar um navio que ia para Tarsis. A primeira descida de Jonas, desceu para Tarsis. Você vai ver a segunda descida de Jonas, quando desceu para o porão do navio. Você vai ver a terceira descida de Jonas, quando desce para o ventre de um grande peixe. Porque quando o homem tenta fugir da presença de Deus, ele só desce. Mas o Senhor te trouxe nesta manhã que não foi para descer, foi para te levantar, para te erguer, para dizer para você que ainda há uma nova oportunidade. Só para quem crê, levanta essa mão santa para o céu e não para mim. Glória a Deus aí. O incrível é que Jonas queria a bênção de Deus só para ele. Você conhece crente assim? Nem precisa levantar a mão. Jonas queria só para ele, pastor. Eu estou salvo, está tudo bem. Ele sabia que tem crente dentro da igreja que ele não preocupa em evangelizar. Eu já aceitei Jesus mesmo, já sou crente mesmo, já vou morar no céu mesmo. E esse crente é egoísta, e Jonas era isso. E diz a Bíblia que Jonas estava mais preocupado com o seu povo do que com as almas que Deus tinha um plano em salvar. O nosso Deus continua salvando. E o interessante é que a ordem de Deus era só para Jonas chegar e pregar na cidade de Nínive, e já estava tudo certo para que o povo se arrependesse. E a Bíblia diz que Jonas estava cansado de trabalhar para Deus. Ele disse: eu não vou trabalhar, eu vou para o navio e vou dormir, vou tirar uma soneca, né? Vou fazer qualquer coisa, menos pregar a palavra do Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando Deus chama alguém, não tem para onde correr. Quando Deus chama alguém, você pode ir, você pode virar, você pode subir, você pode descer. Ele até solta a sua
corda, mas num determinado momento ele começa a puxar. Eu era jovenzinho, dos meus 20 e poucos anos, hoje eu estou com 54 anos de idade. Comecei a trabalhar para a cantora Mara Lima, lá em Curitiba, que muitos irmãos já ouviram falar da cantora Mara Lima. E comecei a vender CDs evangélicos. E comecei a ganhar muito dinheiro como vendedor. Botava o carro cheio de material e viajava vendendo. Tinha um celular que os mais de idade aqui vão lembrar que era o PT 950 da Motorola, que era desse tamanho, né? E você saía, chegava em casa com dor nas costas. Eu tinha um celular daquele, logo que o celular apareceu no Brasil, eu me achava o rei da cocada, a última bolacha do pacote, porque tinha um celular daquele na cintura, tinha um carro e tinha muito dinheiro no bolso. E como Jonas, Deus me mandou pregar a palavra e eu resolvi fugir da presença de Deus. Já não comecei a não andar muito da forma que Deus se agradava. Nós tínhamos um grupo lá chamado Grupo Novas de Paz. Eu era o tecladista do grupo e o regente desse grupo. Pela misericórdia do Senhor, nós gravamos 2 CDs. Nós cantamos na Rede Bandeirantes, cantamos no SBT, fizemos muitas viagens cantando e louvando o Senhor. Mas aquele momento que eu estava vivendo financeiro estava muito bom para ficar servindo a Deus. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque tem pessoas que Deus às vezes não dá uma prosperidade boa para ele, porque se ele receber algo a mais, a primeira coisa que ele vai fazer é largar de Deus. E às vezes Deus te permite que a situação fique difícil, está chegando o dia do aluguel e quase não tem para pagar, mas você está aqui firme aos pés do Senhor, e é Deus que provê a sua vida. E eu comecei a me achar muito interessante. Um certo dia, Deus fez comigo como fez com Jonas, disse assim: eu vou ter um tratado com Josias. Eu cheguei à noite na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, parei num hotel, dormi, descansei, pela manhã tomei o café da manhã, eu ia entrar para Porto Alegre, para ir para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre. E incrível, estava o pastor Neideval comigo, que é o novo pastor do Suriname, meu cunhado, o pastor Neideval. E eu estava dirigindo num lugar assim que havia água dos dois lados, num parque nacional de preservação nacional, ambiental. E de repente meu cunhado dá um grito comigo, segundo ele eu estava saindo da pista e eu não vi, eu ia mergulhar dentro daquele rio para o lado direito. E quando ele gritou, eu puxei o volante do carro muito forte, saí capotando aquele carro e fui cair dentro do rio do lado esquerdo. E nosso carro mergulhou agora uns 4 metros de água e a polícia veio ali para ajudar, e os camaradas com umas taquaras ali, uns bambus grandes batendo na água, e a gente saindo lá, tinha ficado imerso naquela água. E eu perguntei para o policial: por que esses bambus? Ele falou: porque esse lugar aqui está cheio de jacaré. E o Espírito Santo falou para mim: não se preocupa, meu filho, não é para a morte, eu não te criei para ser comido por jacaré, eu te criei para pregar a minha palavra. Saímos de dentro daquele rio, levamos o carro guinchado a uma oficina, secou o motor, o câmbio, tudo, trocou gasolina e o tanque, tá? E à noite nós voltando embora para Curitiba, com o carro todo amassado, havia perdido muito dinheiro do material que tinha ali. E quando chegamos em Criciúma, eu falei para o meu cunhado: vamos dormir na casa do irmão fulano de tal. Ele falou: não, cunhado, amanhã é dia dos namorados, só para a gente ver nossa esposa, a gente está com as nossas mulheres, 12 de junho, tá bom, vamos. Mas na realidade, o Espírito Santo tinha algo preparado para mim lá na frente. Você imagina que quando Deus quer puxar o anzol, 2 acidentes no mesmo dia? Não é para qualquer um, né? É para aquele que o Senhor ama de verdade. Porque ele disse: meu Deus, eu só estou puxando a corda. Cansado, passei o carro para o meu cunhado dirigir, isso por volta de 11h30 da noite. Muita neblina, muita cerração. Meu cunhado a mais de 100 km por hora. De repente eu só vi um cavalo atravessar na frente do carro e não vi mais nada. Quando eu acordei, eu estava lá no meio da sarjeta, com a cabeça atolada no barro. Caí para fora do carro, com a cabeça próximo à roda do carro. Meu cunhado chorava muito lá em cima no barranco, dizendo: meu Deus, eu matei o Josias, eu matei o meu cunhado. E o Espírito Santo, quando me acordou, depois daquele desmaio, falou: Josias, não é para a morte, é para que você volte para o caminho que você nunca deveria ter saído. Os irmãos têm uma ideia, o carro não
quando o animal atravessou, meu cunhado puxou o volante e o animal bateu exatamente em mim. Os irmãos, quando estiver mais perto, pode ver que eu tenho uma marca aqui no pescoço, uma marca aqui na mão, daquilo que foi. O animal partiu em dois. E eu era tão cabeça dura que não parti em nada. Ainda estou inteiro para pregar a palavra do Senhor. É assim que Deus faz quando Ele quer puxar a pessoa. É tão mais fácil a gente vir quando Deus está falando, Deus usando a pastora, as queridas irmãs desse lugar, para pregar a palavra. É tempo aceitável de salvação. Mas tem uns teimosos que preferem vir pela dor. Quando eu saí barranco acima, o meu cunhado começou a chorar, me abraçou, porque eu não tinha morrido. Um caminhão passou, levou a gente até o posto fiscal, a ambulância veio e levou para o hospital. Aquele que achava que um celular e alguns R$1.000 no bolso, estava ali no hospital agora, cheio de caco de vidro na cabeça, os médicos tirando, e o médico chega para mim: olha, rapaz, você tem 2 datas de aniversário, você nasceu de novo, porque os vidros mascaram a sua veia principal, era para você ter morrido esvaído em sangue. Agora aquele que achava que era alguma coisa, estava ali humilhado, dizendo: não, doutor, não é sorte não, é a mão de Deus. Comecei a pregar para o médico, virei missionário. Mas Deus ainda tinha uma missão para me dar. O meu patrão, esposo da cantora Mara Lima, irmão Gessé Lima, foi em Florianópolis me buscar e eu não podia viajar de carro por causa do soco da estrada, que eu estava muito machucado. Minha cabeça já não é tão pequena, mas era maior ainda e estava parecendo um monstro. Quando nós pegamos o avião da antiga Transbrasil ainda, que existiu no Brasil, e fomos descer em Curitiba, tinha muita neblina, não deu para descer. E eu estava com a boca toda cheia de esparadrapo, só tinha um cantinho sobrando aqui, porque eu estava todo cortado. Quando o piloto disse: atenção, senhores passageiros, nós não vamos poder descer em Curitiba, nós vamos tocar para São Paulo. E nós descemos em São Paulo e a companhia aérea levou a gente para um hotel 5 estrelas, com tudo que você imagina. Quando chegamos nesse hotel, eu todo machucado, fomos para a janta. E o meu patrão comendo do bom e do melhor que estava naquele buffet. E eu tomando Coca-Cola pelo cantinho da boca, porque era a única coisa que cabia na minha boca, era um canudinho. E o Espírito Santo falando assim: se você me servir, você vai ter o melhor. Agora, se você não me servir, é assim que acontece. Você vai ver e não vai comer. Quando eu cheguei no outro dia em casa, minha esposa me colocou embaixo do chuveiro, tirou um copo de vidro do meu corpo. E 2 anos depois ainda saía vidro do meu corpo, só para entender que Deus é o maior. Fomos tratar numa igreja e eu não estava muito certo com Deus. Fui porque eu não queria liberar o meu carro, então eu fui junto. Quando nós nos colocamos em pé à frente para cantar, Deus levanta um homem de Deus no púlpito que nunca havia me visto. E Deus usa ele para pôr a mão na minha cabeça e diz assim: meu filho, eu sei aonde você estava ontem à noite, sei por onde você caminhou e o diabo me pediu a tua vida, mas você não morreu porque eu te protegi, porque ainda tenho planos com você. Aleluia. Aleluia. Deus está falando conosco nesta manhã. Deus está me dizendo que alguém aqui tem pensado em desistir, pensado que o mundo lá fora é melhor. Não, melhor é estar na casa de Deus, sentindo a presença de Deus. Eu tinha 9 meses de idade, me deu aquela doença de Krupp, que é uma doença que fecha a garganta, e eu estava morrendo nas mãos da minha mãe, e veio um homem de Deus orar, pastor Mário Rosa, que já dorme no Senhor, e quando me pega nas mãos, o Espírito Santo usa ele em profecia e diz assim: minha serva, eu tinha 9 meses, não é para a morte, será pregador da minha palavra. 54 anos se passaram, eu estou aqui para dizer para você que o Deus é o mesmo. Já mudou presidente, já mudou secretário, já mudou pastores, mas Deus continua sendo o mesmo. Ele veio nessa manhã para te visitar, ele veio nessa manhã para dizer para você que não adianta correr, porque aonde você for, ele vai te alcançar. Aleluia. Jonas estava vivendo algumas situações na vida dele. Jonas estava vivendo um perigo
É tão fácil pregar para os outros, né? É tão fácil corrigir os outros. Agora, quando acontece dentro da sua casa, aí a situação muda. E é isso que Jonas não estava entendendo. O profeta